Bom dia, crianças. Então, o que eu resolvi fazer nessa aula de hoje? Eu peguei uma questão que fala sobre a obtenção do ferro a partir da hematita e fazer uma discussão maior desse processo que inicialmente é um processo de extração da hematita, que é um processo físico, e posteriormente uma transformação química, a transformação do óxido férrico, que é a maneira como eu encontro o ferro em maior abundância na natureza, para o ferro metálico, tá? Então, primeira coisa é a questão, né? Uma questão da FUVEST, ela fala o seguinte: a hematita é um dos minérios de ferro de maior importância industrial. Então, de cara, ele fala que não é o único minério de ferro, é um dos, e é o mais importante. Calcule a massa de ferro que pode ser obtida quando 1.600 gramas de hematita reagem com monóxido de carbono. Também é uma questão um pouco diferente, porque eu dou a massa da hematita, né? Eu falo que eu peço a massa do ferro a partir da massa da hematita, que eu represento como Fe2O3, como o óxido férrico. Tá? Então é uma relação que a gente vai chamar de uma relação massa-massa. Dou a massa de um reagente e peço a massa do produto, nesse caso o ferro. Galera, qual a relação que nós temos quando eu olho uma equação química? É sempre uma relação molar, né, pelo balanceamento. 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Essa é a relação visível. Mas a gente consegue converter mol em massa. Então, como eu quero uma relação massa-massa, a primeira providência é converter a relação molar da equação em uma relação em massa. Então, eu calculo a massa molar do ferro, vocês sabem calcular. A massa do ferro na tabela periódica, 56. A massa do oxigênio é 16. Seria 2 vezes o ferro e 3 vezes o oxigênio. Eu tenho a massa de 160 gramas, tá? Então, essa massa é referente a 1 mol do óxido férrico, que a questão chama de hematita. E o mol de ferro, 56 gramas. Então, vamos lá. Já sei a massa referente a 1 mol de hematita e 1 mol de ferro. Agora eu pego a relação molar, que eu quero resolver essa relação estequiométrica. Então, pela relação molar, na equação, 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Quanto que vale 1 mol de hematita? 160 gramas. Quanto que vale 2 mols de ferro? 112 gramas, porque 1 mol de ferro equivale a 56. Então, 2 mols, 112. Galera, essa é a relação que eu consigo fazer olhando o balanceamento, só que eu passei tudo para massa. A pergunta é, a partir de 1.600 gramas de hematita, quanto que eu consigo de ferro? Então, resolvendo essa regra de 3, eu consigo 1.120 gramas de ferro. Galera, é uma questão que ela faz várias simplificações, tá? E a minha ideia é abrir um pouco mais a discussão e ver aonde que eu tenho mais informações. E no final dessa aula a gente vai ver que mesmo assim eu vou deixar de discutir algumas coisas, porque o processo de extração da hematita, o processo de produção do ferro, ele é algo muito amplo. Daria, sei lá, daria pelo menos uns 5 vídeos desse. Primeira coisa, a extração da hematita é um processo físico, eu tenho uma reserva, onde eu vou encontrar uma quantidade grande de hematita, eu faço uma extração. Que é um processo de mineração. Pelas fotos e pelo conhecimento de vocês, dá para ver que é um processo extremamente nocivo para a natureza. É um processo realmente de remoção. O que você vê no final de um processo de mineração é terra arrasada. Então, é um processo que
em termos ecológicos é muito, muito, muito danoso. E se eu pegar da extração até a produção do ferro, até como que eu vou armazenar o resíduo, não existe nenhuma parte desse processo que não tem impacto ambiental muito grande, tá? Bom, a mineração é a extração de um certo tipo de mineral a partir de uma reserva. A gente já viu isso. O que seria o minério? Seria o produto dessa mineração, tá? Mas uma questão conceitual é porque quando eu removo o que está abaixo da terra, tudo aquilo pode ser transformado em algum metal ou em algum produto, mas nem tudo tem valor comercial. Nem tudo o gasto que eu vou ter com a extração ele vale a pena em termos financeiros. Então, em questões conceituais, eu falo que minério é um mineral que é economicamente autossustentável para a sua exploração industrial. Então, a sua remoção ela tem que ter retorno financeiro suficiente para poder bancar o processo de extração e ainda obter lucro a partir disso. Tá? Então, alguns exemplos de minérios. A argenita, que seria uma maneira de você conseguir a prata, que é um sulfeto de prata. A cassiterita, que seria uma maneira de você conseguir o estanho. A calcocite, que é uma maneira de você conseguir o cobre. A bauxita, que seria o minério de alumínio. E a hematita, que é o que está estudando hoje, que é o principal minério de ferro. No final da aula a gente vai ver que eu repito o principal minério de ferro, porque tem outros minérios de ferro. Bom, a hematita é essa pedra, essa rocha, né? Escura. A hematita, por si só, sem fazer nenhum processo químico, apenas lapidando a hematita, eu já tenho uma aplicação industrial, que não é a principal aplicação, que é a fabricação de artesanato, de brincos, de cordões. Então, eu já tenho uma aplicação direta para a hematita, mas não é a principal aplicação. A principal aplicação é transformar esse mineral em ferro. A gente vai ver por que vale a pena fazer esse tipo de transformação. Tá? Outra coisa importante, nesse material bruto, né, hematita, eu não tenho apenas o minério de ferro, eu tenho vários outros minerais, tá? E apenas 24,8% desse mineral é o óxido férrico, que é da onde eu vou transformar em ferro metálico. Por que transformar a hematita em ferro metálico? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder, já que a gente viu que a hematita já tem uma aplicação. Primeira coisa, lembrar lá do conceito que vocês viram no 7º ano, no 8º ano, que é o conceito de composto iônico. A hematita é formada por um metal, que é o ferro, e um ametal, que é o oxigênio. Então, tem uma ligação iônica entre o metal e um ametal. Propriedades desse composto iônico. Eles são materiais que quebram com facilidade. Por quê? Como eu tenho uma atração eletrostática entre um cátion e um ânion, existe um arranjo geométrico muito bem estabelecido que estabiliza esse cátion e esse ânion. Se eu desestabilizo esse arranjo, o que eu posso provocar? Uma repulsão eletrostática. Eu posso aproximar muito um cátion e outro cátion, no caso, um ferro do outro ferro, como são cargas positivas, vai ocorrer uma repulsão eletrônica e esse material quebra com facilidade. E vocês sabem, pedra, se você bater o martelo, você quebra essa pedra. É um material que quebra com facilidade. Enquanto o ferro, que é um composto metálico,
ele tem a propriedade de ser moldável, né? Ele não tem esse problema de repulsão eletrostática. Se eu bater com o martelo um ferro, eu vou moldar esse ferro. É lógico, se eu fizer esse movimento de torção, uma hora eu vou afinar muito uma parte e ele vai se partir. Mas aí seria um desgaste físico do material, tá? Então, materiais metálicos são moldáveis. Materiais metálicos conduzem corrente elétrica. Materiais iônicos não conduzem corrente elétrica. Então, a transformação da hematita em ferro seria agregar valor para esse material. Porque a partir desse ferro eu consigo fabricar muita coisa, né? Ele é moldável. Galera, um gráfico que mostra o aumento da produção em toneladas da hematita. Tá? E aí é lógico, o ferro ele vai entrar em vários processos, tipo construção civil. Você usa muito ferro. Então é natural que o processo de industrialização aumente a demanda de hematita, porque aumenta a demanda de ferro. Eu peguei só um valor de 2010, onde a produção mundial de hematita foi de 2.400 milhões de toneladas de hematita. Tá? Essa foi a produção em 2010. Dá para ver que é uma produção crescente. Teve um decréscimo aqui em 2011. E aí seria bacana perguntar para o Henrique Pontes o motivo disso. Aqui embaixo, gente, são valores referentes à extração de hematita no Brasil. É uma fração grande, tá? Mas o Brasil não é o principal explorador da hematita. O principal, se eu não me engano, eu acho que é a China ou a Índia. Não lembro, mas Vamos fazer uma brincadeira então. A partir de tudo aquilo que a gente viu, que a hematita não é 100% o óxido férrico, vamos tentar calcular a produção de ferro em 2010, com os dados que a gente conseguiu discutir até agora. Pegando a mesma equação, e de cara eu vou falar o seguinte, uma novidade, mas a gente não vai tratar dessa novidade agora, tá? Nem toda hematita ela se converte em ferro metálico. As reações químicas não são reações de 100%. Tá? Existe uma produção que não necessariamente vai ser só de ferro. Então existe uma contaminação no final. Tá? Existe um rendimento de ferro que não é 100%. Mas a gente vai tratar como se fosse 100%. Só um detalhe. Então a gente viu que em 2010 teve uma produção de 2.400 milhões de toneladas de hematita. Tá? Botei notação científica. 2.400 vezes 10 a sexta toneladas de hematita. A gente começar a brincar com um número mais simples, né? Primeira coisa, pela nossa equação, quem vai se transformar em ferro metálico? É o óxido férrico. A gente viu que a hematita não é só óxido férrico, ele tem outras coisas. Só 24,8% é o óxido férrico. Então, primeira coisa, eu tenho que tirar 24,8% desse valor de hematita que foi extraída. Então, 2,4 vezes 10 a nona, né? Já passei isso aqui para notação científica para ficar mais fácil. Né? 10 a sexta, olha, eu aumentei uma, duas, 3 casas. Então foi para 10 a nona. 2,4 vezes 10 a nona é 100%. 24,8% é 0,6 vezes 10 a nona toneladas de óxido férrico. Então, é esse valor que a gente vai trabalhar na nossa equação.
Outra coisa, a gente não consegue trabalhar em toneladas, porque a minha relação molar é uma relação em gramas. Eu tenho que passar de tonelada para grama. A gente sabe que uma tonelada é 10 a sexta gramas. Então, 6 vezes 10 a oitava toneladas. 6 vezes 10 é 14 gramas de óxido férrico. Então, eu só passei de tonelada para grama, para a gente conseguir trabalhar nessa equação. Galera, agora é tudo igual, né? Eu vou fazer uma relação massa-massa, voltar na primeira questão. Então, sem discutir muito, voltamos que 1 mol de óxido férrico, 2 mols de ferro, 1 mol de óxido férrico, 160 gramas, 2 mols de ferro, 112 gramas. Qual o valor que eu vou utilizar? É o valor da produção de 2010, onde eu peguei que só 24,8% da hematita ela é proporcional a esse óxido férrico. Então, em 2010, eu tenho a produção de 4,2 vezes elevado à oitava potência toneladas de ferro. Galera, várias simplificações. Mesmo a gente abrindo a discussão, eu tenho que comentar as simplificações, que nem toda hematita se converte em ferro, não é um processo 100%, existe um rendimento. Outra coisa, na produção do ferro, a gente fala que eu não produzo ferro, eu produzo o ferro gusa, que é uma mistura de carbonatos, de outras coisas. Então, só para provar que realmente não é 100%. Eu falei da questão ambiental, né? Da onde que vem esse monóxido de carbono? Ele vem da queima do carvão mineral ou vegetal. No caso do Brasil, a gente usa o carvão vegetal. Então, existe também o desmatamento por trás da produção de ferro. Eu vou remover vegetal para transformar em carvão e esse carvão vai entrar no processo de fabricação do ferro. Galera, não existe apenas a hematita. Por exemplo, a magnetita também é um óxido férrico, que é o ímã. Tá? A limonita, que é um ferro hidratado. A siderita, que é um carbonato de ferro. A pirita, que é um sulfeto férrico, que a gente chama de ouro de tolo, né? Porque tem um aspecto muito próximo ao ouro. Galera, então, essa foi a aula de hoje. A gente pegou uma questão e conseguiu ver o quanto de informação que uma questão dessa pode trazer e mesmo abrindo a discussão, o quanto de discussão ainda recai. Então, se alguém tiver mais interesse sobre extração de minério, produção de ferro, a gente pode discutir com mais calma, tá? Beijinho, até a próxima.